Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Martinez, um jovem policial recém-promovido, patrulha as movimentadas ruas do Bronx, em Nova York, acompanhado de seu colega, o veterano Mike Kowalski. Martinez, em início de carreira, ainda está cheio de garra e determinação, ansioso para provar seu valor em um dos bairros mais notórios da cidade. Conhecido por sua diversidade cultural, mas também por seus desafios de segurança. Kowalski, por outro lado, é um veterano da polícia. Ele passou mais de 20 anos atuando nessas mesmas ruas e conhece cada esquina, cada rosto familiar. Sua presença reconfortante e abordagem metódica contrastam com o entusiasmo e a impaciência de seu colega mais jovem. A noite está fria, mas a tensão permanece palpável. Ao virarem cada viela, eles permanecem em alerta máximo, cientes de que a aparente calma pode ser enganosa. As luzes de neon de pequenos supermercados e as luzes fracas dos bares iluminam as calçadas, criando um jogo de luz e sombra que contribui para a atmosfera. Em alguns cantos, grupos de jovens conversam alto enquanto os transeuntes correm para casa de cabeça baixa tentando evitar qualquer confronto. Martinez e Kowalski sabem que neste bairro o inesperado é a norma e que cada noite pode ser radicalmente diferente da anterior. À medida que avançam lentamente na viatura, Kowalski percebe uma figura em um carro estacionado separadamente, sob um poste de luz bruxuleante. À primeira vista, a cena pode parecer inofensiva, mas, naquele bairro, a experiência o ensinou a ser vigilante. Um homem negro, dirigindo sozinho, parece observar discretamente o entorno, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Esse comportamento chama a atenção de Kowalski, que fica desconfiado e pede a John que pare e verifique a situação mais de perto. Os dois policiais saem do veículo e se aproximam do lado do motorista do carro estacionado. Kowalski, na liderança, bate suavemente na janela, com o rosto sério e concentrado, tentando estabelecer o controle imediato da situação. Boa noite, senhor. Pode me mostrar seus documentos? Pergunta Kowalski em um tom firme, porém neutro e profissional. O motorista, visivelmente calmo e sem demonstrar hesitação, lança um breve olhar para os policiais, em seguida, abre lentamente o porta-luvas para retirar seus documentos. Entrega os documentos a Kowalski sem dizer uma palavra, com o rosto impassível, os olhos escondidos atrás dos óculos escuros, mesmo com a rua mergulhada na escuridão. John, que está um pouco afastado, observa a cena atentamente, tentando captar as sutilezas da conversa entre o colega e o desconhecido. Ele sente uma certa tensão, mas permanece vigilante, pronto para intervir se necessário. Kowalski pega os papéis e os examina rapidamente, sua expressão endurecendo-se imperceptivelmente. Ele parece hesitar por um instante, como se estivesse considerando o que dizer ou fazer em seguida. Então, uma mudança quase imperceptível ocorre em seu comportamento. Um brilho doentio atravessa seus olhos. Ele se inclina um pouco mais para perto da janela aberta, aproximando seu rosto do homem. Não é isso que eu quero, murmura Kowalski, com a voz baixa para um sussurro ameaçador, o tom carregado de frieza. Eu quero dinheiro. Senão você vai para a cadeia por perturbar a paz, ou algo pior. John fica paralisado por um instante, a tensão crescendo dentro dele como uma maré. Ele já ouviu falar frequentemente de situações em que policiais ultrapassam os limites, mas nunca imaginou que seu próprio parceiro pudesse se encontrar do outro lado da linha. Um suor frio percorre suas costas enquanto observa Kowalski, que parece transformado, e o homem ao volante, calmo, impassível, sem demonstrar medo diante das ameaças. Como é? Responde o homem finalmente, com a voz firme e controlada. Eu te dei o que você pediu. Kowalski se endireita, olhando rapidamente ao redor para se certificar de que ninguém os observa. A rua está vazia, mergulhada no silêncio da noite. Satisfeito, ele se inclina para trás, aproximando ainda mais o rosto da janela, e sua expressão se endurece ainda mais. Sua voz se torna um sussurro ameaçador, quase uma promessa sinistra. Você ouviu direito. Eu quero dinheiro. Senão, você vai acabar na delegacia, e acredite, eu vou garantir que isso acabe muito mal para você. John, com o coração disparado, aproxima-se lentamente de Kowalski. Sente a adrenalina percorrer-lhe o corpo, a mente em conflito entre a lealdade ao parceiro e o seu dever moral. Mike, o que estás a fazer? Sussurra com a voz tensa, tentando manter a calma para não agravar a situação. Espera que o colega perceba a gravidade das suas ações e recupere a razão, mas Kowalski parece imune a toda a lógica, perdido numa espiral de dominação e corrupção.
O homem no carro os observa em silêncio, com os olhos escondidos atrás dos óculos escuros, mas John percebe que ele não está impressionado, nem mesmo assustado. Após um breve silêncio, ele suspira, como um pai decepcionado com o comportamento de um filho mal comportado. Lentamente, ele enfia a mão no bolso interno do casaco, tirando não uma nota, mas um cartão de visita que entrega a John. Este hesitante pega o cartão, e um detalhe imediatamente lhe chama a atenção. O nome está impresso em letras douradas, brilhando intensamente à luz fraca do poste. Em letras maiúsculas lê-se, Agente Especial Derek Harris, FBI. As palavras o deixam sem fôlego e por uma fração de segundo, ele duvida do que está vendo. Mas o cartão é inegavelmente genuíno. Kowalski permanece paralisado, como se petrificado pela revelação que o atingira com força. O cartão de visita nas mãos de John, o tom calmo, porém incisivo, do homem ao volante e suas próprias palavras ameaçadoras lhe vêm à mente como uma martelada. Lentamente seu rosto perde todo o traço da confiança habitual, sua tez pálida, seus lábios tremendo levemente. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar com ele, John vê um lampejo de medo nos olhos de Kowalski, uma vulnerabilidade que ele desconhecia possuir. Um silêncio pesado se instala, como se o tempo tivesse parado. Kowalski engole em seco, sua mente tentando desesperadamente encontrar uma rota de fuga. Ele olha furtivamente ao redor, como se esperasse que uma saída milagrosamente aparecesse, mas a rua permanece vazia, e os muros dos prédios vizinhos parecem se fechar, prendendo-o em seu próprio erro. Derek Harris, sempre calmo e impassível, quebra o silêncio com uma autoridade gélida. Agente Kowalski, acho que devemos discutir seu comportamento. O que você acabou de fazer não é apenas abuso de poder, é tentativa de extorsão e assédio, delitos graves, que podem acabar com sua carreira. Kowalski permanece sem palavras, incapaz de encarar o olhar penetrante do agente federal. Ele sente o peso das consequências se abater sobre ele, e o pânico começa a se infiltrar em sua expressão congelada. Derek se endireita ligeiramente na cadeira, cruzando os braços, e sua postura demonstra controle total da situação. Ele está claramente acostumado a lidar com situações tensas e sabe exatamente como manipular o silêncio para aumentar a pressão. John, ao lado do colega, está dividido entre o alívio e o constrangimento. Ele viu Kowalski ultrapassar os limites e, embora ainda seja um novato, entende que este momento é crucial para o futuro de sua carreira. A vontade de falar arde em seus lábios, mas ele hesita, preferindo assistir. Parte dele espera que Kowalski assuma a responsabilidade, mas também conhece o orgulho do parceiro. Finalmente, no movimento desesperado, Kowalski tenta recuperar alguma aparência de controle. Olha, agente Harris, eu acho que houve um mal-entendido. Não foi bem, eu não queria. Mas Harris interrompe, sua voz cortando qualquer justificativa. Sabe, mal-entendidos como esse podem te levar direto para o comitê disciplinar, sem falar em possível processo criminal. Ele faz uma pausa, sem tirar os olhos de Kowalski. Ou, se preferir, também podemos resolver esse assunto formalmente e garantir que seja incluído em todos os relatórios subsequentes. Kowalski abaixa a cabeça, percebendo que qualquer tentativa de justificativa só piorará sua situação. Sua voz falha enquanto ele sussurra, eu sinto muito. Mas suas palavras soam vazias, como se ele estivesse se desculpando mais para tentar aliviar a situação do que por remorso real. Derek Harris ficou em silêncio por um momento antes de responder, com a voz ainda fria. Desculpas não bastam, agente Kowalski. É hora de você assumir a responsabilidade por seus atos. Então, virando-se para John, acrescentou. Quanto a você, rapaz, deveria se perguntar o que realmente significa ser um policial. Escolha seus mentores com sabedoria, pois esta profissão exige integridade, não complacência. John, profundamente tocado pelas palavras do agente Harris, sente uma vergonha ardente invadir cada fibra do seu ser, não pelo que fez, mas por tudo que permitiu que acontecesse, por cada silêncio cúmplice que convenientemente escolheu. A tensão atinge um ponto sem retorno. Naquele preciso momento, ele se vê mergulhado em um dilema moral de intensidade insuportável. Deveria quebrar o código tácito de lealdade que o liga à sua parceira, ou deveria honrar seu juramento de proteger e servir, mesmo que isso signifique trair aquela que deveria estar ao seu lado? O peso dessa decisão o esmaga. Seu coração dispara e sua respiração fica ofegante. Não se trata mais apenas de um caso de corrupção trivial. Ele enfrenta uma escolha entre sua própria integridade e a traição de um colega. Seus pensamentos giram enquanto ele pondera as consequências. Uma intervenção de sua parte poderia arruinar suas carreiras ou, pior, desencadear uma série de eventos incontroláveis. Lentamente, sem chamar atenção,
ele dá um passo para trás, mantendo certa distância entre si e Kowalski. Com um movimento nervoso, enfia a mão no bolso e discretamente tira o celular. Seus dedos tremem enquanto ele disca a central telefônica, cada dígito marcando um ponto sem retorno. Central, aqui é o policial John Martinez, distintivo 4721, sussurra ele, em voz baixa, mas firme. Preciso de uma unidade no local imediatamente. Situação crítica. Agente do FBI em perigo. Suspeita de extorsão envolvendo um policial de Nova York. Ele desliga antes que Kowalski possa levantar qualquer suspeita. Mal guardando o telefone, ele respira fundo e se vira para Kowalski com o maxilar cerrado. É agora ou nunca. Mike chega, diz ele, com a voz mais alta do que pretendia, quase como um trovão no silêncio opressivo. Esse cara é um agente federal, e você está cruzando uma linha que ninguém pode apagar. Kowalski se vira abruptamente surpreso, com o olhar duro, incapaz de acreditar que seu parceiro ousaria desafiá-lo daquele jeito. O quê? John, estamos juntos nessa, não é? Esse cara não passa de um obstáculo insignificante. Quem se importaria? Não tem ninguém lá para protegê-lo. Mas John encara inabalável, o olhar repleto de uma determinação que ele desconhecia. Não, Mike. Isso não é uma questão pequena, e eu não vou te seguir por esse caminho. Você está brincando com fogo e está prestes a perder tudo. Se continuar assim, vai me ter contra você. A poucos metros de distância, o policial Harris, observando a cena de seu carro, registra cada palavra trocada. Sua postura relaxada desmente um estado de alerta absoluto. Silenciosamente, ele levanta as mãos delicadamente, um gesto calculado para evitar qualquer escalada. Ele sabe que reforços estão a caminho, mas também entende que neste momento, é a decisão de John que selará o destino de cada um deles. Kowalski engoliu em seco preso. Percebeu que seu próprio parceiro estava disposto a sacrificar o relacionamento profissional, a se opor a ele publicamente, a defender o que ele sabia ser certo. O peso dessa traição inesperada o atingiu e pela primeira vez, sentiu o medo se apoderar dele. As sirenes ficam cada vez mais altas, rompendo o silêncio opressivo da rua deserta. Em instantes, um esquadrão de viaturas policiais derrapa e para ao redor delas, formando um círculo de metal e luz ao redor da cena. Policiais emergem dos carros, armas em punho, em perfeita sincronia, cada um se posicionando para garantir a segurança do policial Harris e neutralizar quaisquer ameaças potenciais. O capitão da polícia sai lentamente do veículo, lançando um olhar severo e penetrante ao seu redor. Ele se aproxima de John, que permanece imóvel, e depois de Kowalski, cujo rosto se fecha ao compreender a magnitude do que acabará de acontecer. Um arrepio de pavor parece percorrê-lo ao encontrar o olhar de seu superior. A gravidade de suas ações finalmente se torna evidente, cada decisão questionável, cada abuso se erguendo como um muro intransponível. Mike, pare com isso, ordena ao capitão com a voz tão fria quanto áspera. Seu maxilar está tenso e seus olhos não demonstram compaixão. Recebemos uma ligação sobre uma tentativa de extorsão de um agente federal. Você sabe o que isso significa? A autoridade de suas palavras carrega o peso da condenação, deixando pouco espaço para misericórdia. Kowalski, como se tivesse sido atingido por essas palavras, permanece paralisado por um instante, com as mãos trêmulas. O caderno que ele ainda segurava escorrega de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Num gesto de resignação, ele ergue lentamente as mãos em sinal de rendição, ciente de que qualquer rota de fuga agora é impossível. Os policiais avançam, aproximando-se cautelosamente. Um deles se encarrega de recuperar o caderno, enquanto o outro coloca a mão firme no ombro de Kowalski. Mike Kowalski, você está preso por tentativa de extorsão e abuso de poder, declara o policial, recitando as leis com o mesmo rigor reservado aos piores criminosos. Enquanto o algemam, Kowalski lança um olhar desesperado para John, uma última e silenciosa tentativa de apoio, ou talvez alguma forma de indulgência. Mas John desvia o olhar, com o maxilar cerrado, uma mistura de tristeza e decepção nos olhos. Ele sabe que este momento marca o fim da parceria deles e, de certa forma, o fim do homem que ele pensava conhecer. Enquanto isso, o agente Harris observa a cena calmamente, com o rosto neutro, mas os olhos brilhando de aprovação. Ele reconhece no olhar de John um conflito moral superado, uma vitória pessoal e talvez o início de uma nova maneira de ver as coisas. Enquanto Kowalski é levado para um dos carros, algemado nos pulsos, John o observa se afastar, carregado pelos policiais que o cercam. Ele respira fundo, deixando o ar fresco encher seus pulmões e tentando acalmar a turbulência interior que borbulha dentro dele. Este momento, ele sabe, ficará gravado em sua memória para sempre.
Ele acaba de quebrar um pacto implícito, o de lealdade cega entre parceiros. Mas ele não sente arrependimento, apenas uma estranha libertação, como se um peso que ele não sabia que carregava finalmente tivesse sido tirado de seus ombros. Ao ver Kowalski desaparecer na viatura, John sente que sua vida tomou um rumo inesperado. Toda a sua carreira como policial passa diante de seus olhos, as horas passadas em patrulha, as prisões, as investigações que compartilhou com Kowalski. Ele se lembra dos primeiros dias, da camaradagem que construíram, das confidências que compartilharam, e se pergunta como seu parceiro acabou assim, perdido na arrogância e no abuso de poder. Talvez, em algum lugar, ele pudesse ter visto sinais de alerta. Talvez ele estivesse até mesmo cego por uma lealdade equivocada, uma devoção que o levou a silenciar certas dúvidas. Mas hoje, ele escolheu quebrar esse silêncio. O capitão se volta para ele com um olhar compreensivo e respeitoso. Sei que não vai ser fácil para você, John. Esse tipo de decisão nunca é isenta de consequências, diz ele com a voz grave. Alguns dos seus colegas vão olhar para você de forma diferente, talvez até virar as costas. Mas lembre-se de que o que você fez hoje é a marca de um homem íntegro, alguém em quem se pode confiar. Precisamos de mais pessoas como você nesta unidade. As palavras do capitão ressoam em John, confortando-o de certa forma, mas ele sabe que a aprovação está apenas começando. Ele espera olhares de soslaio, sussurros nos corredores da delegacia. A polícia, com seu código de honra informal, não perdoa facilmente aqueles que traem a família. No entanto, no fundo, ele sente que não teve escolha. Essa decisão, por mais difícil que fosse, era parte do seu coração, dos seus valores. E ele espera, mesmo secretamente, que outros entendam. O agente Harris então se aproximou, estendendo a mão. Tenho uma dívida de gratidão com você, agente Martinez. Poucas pessoas teriam a coragem de intervir. Você fez a coisa certa, disse ele com genuíno respeito na voz. John aperta a mão de Harris, sentindo uma gratidão mútua que vai além das palavras. Só espero que vale a pena, sussurra, quase para si mesmo. Harris o encara com olhos duros, mas repletos de compreensão fraternal. A justiça nem sempre recompensa aqueles que a servem, John. Mas ela os respeita. E com o que você fez, você se respeitou. É isso que importa. A calma retorna gradualmente e os carros de polícia começam a se afastar um a um, deixando para trás um silêncio pesado, mas necessário. John fica parado por um momento, com as mãos nos bolsos, observando os faróis vermelhos e azuis se dissiparem na noite. Ele sabe que tem um longo caminho pela frente, cheio de dúvidas e questionamentos, mas aceita essa realidade, pronto para enfrentar as consequências. Enquanto se prepara para retornar, uma estranha serenidade o invade. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sente em paz consigo mesmo, sentindo que encontrou forças para agir como um homem íntegro, apesar de tudo. Na penumbra da rua deserta, o policial John Martinez não se vê mais como uma mera engrenagem em uma máquina complexa, mas como um homem que escolheu seu próprio caminho, custe o que custar. Poucos dias depois, Kowalski foi transferido para uma prisão federal, onde enfrentou graves acusações de suborno e extorsão contra um agente do FBI. A notícia de sua prisão se espalhou como fogo em palha, e o caso rapidamente virou manchete nos jornais locais, com todos se deleitando com os detalhes escabrosos que surgiram. As manchetes falavam de conflito com a polícia de Nova York e policial corrupto exposto, e a cobertura da mídia não dava sinais de diminuir, alimentando especulações sobre uma possível rede de corrupção mais ampla dentro do departamento. Dentro da delegacia, o clima é tenso. Os escritórios, normalmente repletos de camaradagem e risos, agora estão marcados por um silêncio pesado. Muitos de seus colegas, preocupados com as implicações do caso, agora olham para John com suspeita ou desconfiança. Ele sente os sussurros atrás de si nos corredores, olhares furtivos que se desviam quando ele se aproxima, e alguns até o evitam deliberadamente, temendo que sua decisão de denunciar Kowalski os comprometa também. No entanto, em seu coração, John sabe que tomou a decisão certa. É uma convicção que o tranquiliza, mesmo em meio à tempestade que o cerca. Ao assumir esse risco, ele não apenas protegeu a integridade de um agente federal, mas também agiu de acordo com seus próprios princípios. Uma escolha que lhe permite olhar no espelho sem vergonha. Essa certeza lhe dá forças para superar esse momento difícil. Com o passar dos dias e o aumento da pressão social, John frequentemente se vê sozinho no refeitório, fingindo tomar café ou ler um relatório. As conversas ao seu redor giram em torno da reação da gerência, da possibilidade de uma investigação interna e das implicações para o departamento. Embora receba algumas palavras de apoio de alguns oficiais mais graduados, a maioria prefere manter distância.
provavelmente preocupada com sua própria posição na hierarquia. Ele não sabe se essa situação vai perdurar ou se as coisas eventualmente voltarão ao normal, mas está começando a perceber que a lealdade e a amizade nesse ramo podem ser tão frágeis quanto cacos de vidro. O capitão o chama para uma reunião e, ao entrar em seu escritório, John sente uma mistura de apreensão e esperança. O capitão parece pensativo, com o olhar focado em uma pilha de arquivos. Quando John se senta, consegue ver a preocupação no rosto de seu superior. John, começa o capitão, sei que está difícil agora, mas quero dizer que sua decisão de denunciar Kowalski foi corajosa. É raro em nossa indústria. Vai causar impacto, mas você precisa garantir que não afete sua carreira. John assente, reconhecendo que o apoio do capitão é um raio de luz em seu mar de incertezas. Obrigado, capitão. Estou tentando manter a cabeça erguida, mas é complicado com a forma como as pessoas estão me tratando agora. O capitão concorda. Não será fácil. Mas lembre-se, verdadeiros aliados se revelam na adversidade. Aguente firme e não hesite em me ligar se sentir necessidade de conversar. Estou aqui para apoiá-lo. Ao sair do escritório, John se sente um pouco mais leve, embora a sombra da desconfiança ainda o envolva. Ele decide se concentrar no trabalho e continuar fazendo o que é certo, na esperança de que o tempo cure as feridas e redefina os relacionamentos com os colegas. Com o passar dos dias, ele começa a receber mensagens anônimas de apoio, bilhetes passados por baixo da porta com palavras de incentivo e agradecimento pela coragem de se manifestar. Isso lhe dá esperança. Talvez a mudança seja possível e outros policiais estejam prontos para se manifestar contra a corrupção. Ele sabe que levará tempo, mas está determinado a continuar nesse caminho, porque, pela primeira vez, sente que está contribuindo para algo maior do que ele mesmo. Certa manhã, ao sair do seu turno, John se surpreende ao ver o agente especial Derek Harris esperando por ele na entrada da delegacia. Harris, ainda calmo e imponente, aproxima-se dele com um sorriso discreto. Martinez, estou em dívida com você, disse Harris, estendendo a mão. John, ainda um pouco nervoso, apertou a mão do policial. Eu só estava fazendo o meu trabalho, responde John modestamente, embora saiba que isso vai muito além de suas funções. Harris balança a cabeça. Não, você fez mais do que isso. Você arriscou sua carreira para fazer o que é certo. Poucas pessoas nesta cidade podem dizer isso. De repente, Harris faz algo que pega John desprevenido. Ele o puxa para um abraço fraternal, um gesto raro para um homem tão reservado. John fica paralisado por um momento, surpreso, antes de retribuir o abraço. Esse simples gesto simboliza a gratidão de Harris e o respeito que ele agora sente por John. Afastando-se, Harris sorriu. Vou garantir que seus superiores entendam a importância do que você fez. Vou solicitar pessoalmente que você seja promovido. Você merece subir de patente, Martinez. Você provou que tem não apenas coragem, mas também integridade. John, atordoado, não sabe o que dizer. Uma promoção? Ele nunca imaginou que aquela noite difícil pudesse levar a isso. Ele olha para Harris com gratidão. Obrigado, agente Harris. Isso significa muito para mim, disse ele, com a voz cheia de emoção. Harris assente, antes de lhe dar um tapinha amigável no ombro. Cuidado, Martinez. Tenho certeza de que nossos caminhos se cruzarão novamente. Enquanto Harry se afasta, John permanece ali, ainda se recuperando da reviravolta. O peso da situação começa a diminuir e um sentimento de orgulho cresce dentro dele. Ele sabe que na noite passada tomou uma decisão que não só salvou a vida de um homem, mas também pode mudar o curso de sua própria carreira. Algumas semanas depois, John é oficialmente promovido. Seus colegas que antes o viam com desconfiança começam a perceber que ele fez o que nenhum deles teria coragem de fazer. Com seu novo cargo, John promete continuar servindo a justiça com honestidade e nunca sucumbir à corrupção. Esta história destaca o fato de que na vida, às vezes é necessário tomar decisões dolorosas para garantir maior justiça. Esta história é um exemplo inspirador de como uma única decisão pode mudar não apenas a sua vida, mas também a forma como os outros o percebem.